Meu microfone tá ligado, tá não? Tá conseguindo me ouvir? Tá marcando aqui para mim que tá. Ah, tá Talvez ligado. pode ser. Tá ligado? Talvez foi a Ah, conexão que caiu. Desculpa aí. Tá conseguindo ouvir não, Guilherme? O restante do pessoal aí tá ouvindo, não tá? Aí, talvez deve ser o seu celular ou o computador que você tá aí. Tenta sair e voltar. Talvez isso pode resolver. Paramos. Fazer os exercícios agora. Bom, vocês estão vendo aí agora, né? Primeiro exercício aí. Dado que f de x é igual a x ao quadrado menos x menos c. Então, esse c aqui talvez a gente vai descobrir, né? Em que c é uma constante. Dado que f de 4 é igual a zero, obtém um valor numérico de f de menos 4. Então, antes de descobrir o f de menos 4, a gente tem que descobrir o valor de c. Então, a primeira informação que a gente tem aqui é que f de 4 é igual a zero. Então, a gente pode utilizar, vou utilizar até a resolução mesmo do livro aqui, mas a gente pode fazer passo a passo, que eu acho que é até interessante também. A gente tem uma função f de x, que é igual a x ao quadrado, menos x, menos c. E uma das informações que a gente tem é que f de 4, na nossa função, é igual, né, a zero. Então, quando eu substituo o f de 4 na nossa função, no lugar do x está entrando 4, né? Então, vai ficar x ao quadrado, então 4 ao quadrado, menos x, né? O x é 4, então menos 4, menos c é igual a zero. Aqui a gente tem uma equação, né, do primeiro grau, né, onde a nossa incógnita aqui é o c. Então, 4 ao quadrado é 16, menos 4 menos c é igual a zero. Isso aqui eu acredito que todo mundo já sabe resolver, né? Então, a gente deixa tudo que tem letra do lado esquerdo e tudo que for número a gente manda para o lado direito. Toda vez que a gente trocar alguém de lado, a gente troca o sinal, tá? Então, ó, 16 menos 4 dá 12, beleza? Menos c é igual a zero. Portanto, menos c é igual a mais 12, eu vou trocar de lado, então fica menos 12, né? Menos com menos aqui, né? A gente pode multiplicar por menos 1, então c é igual a 12. Então, reescrevendo nossa função, né? Eu vou reescrever nossa função aqui, ó. Vou apagar. Agora nós temos nossa função f de x é igual a x ao quadrado menos x mais 12. Faltou o 12 aqui de baixo, né? Então, c é igual a 12. Desculpa, eu não coloquei. Agora a gente tem que calcular f de menos 4. Então, é só substituir aqui na função, né? F de menos 4 é igual a menos 4 ao quadrado. Aí a gente vai ter que colocar dentro do parênteses, tá? Menos 4 ao quadrado, porque é o x que está elevado ao quadrado. E no caso, o x aqui é o menos 4. Menos 4 ao quadrado, menos, abre parênteses de novo, menos 4, mais 12. Então, f de menos 4 é igual a menos 4 ao quadrado é menos 4 vezes menos 4, que dá mais 16. Menos com menos aqui dá mais, né? Então, mais 4, mais 12.
Então, f de menos 4 é igual a 16 mais 4, 20, mais 12, 32. Eu errei alguma coisa aí. Agora eu não sei o que eu errei. Agora eu já sei o que eu errei. Errei aqui, ó. Aqui é menos C, né? E o C deu 12. Então, mais menos 12. Então, vou apagar tudo, vou consertar. A nossa função f original. Deixa eu apagar aqui de novo. Eu errei, perdão. Acontece. F de x é igual a x ao quadrado menos x menos 12, né? Porque a função aqui é menos c e o c aqui deu 12, né? Então, f de menos 4 é igual a menos 4 ao quadrado. Coloca dentro do parêntese porque a gente tem que elevar o sinal. Chama a atenção porque eu vejo gente errando isso com uma frequência até boa, né? Então fica menos 4 ao quadrado, menos menos 4, menos 12. Então f de menos 4, menos 4 ao quadrado, 16. Menos com menos dá mais, então mais 4, menos 12. Então f de menos 4, 16 mais 4, 20. 20 menos 12 é igual a 8. Então você pode colocar a resposta assim ou assim, ó. F de menos 4 é igual a 8. Questão desse tipo, eu sempre falo, coloca no GeoGebra, deixa eu só colocar aqui. Colocar rapidinho aqui no GeoGebra. Deixa eu ver como é que comporta f de x é igual a x ao quadrado menos x menos c. Aí aqui está nossa constante c, né? Onde você vai mexendo e olha o que ela acontece com o que ela faz com o gráfico. É assim um ponto notável no gráfico que é bom de pontuar aqui agora, né? Esse c aqui nós chamamos, né? Ou tem algumas literaturas que chamam de coeficiente independente ou coeficiente linear. É o ponto onde o gráfico toca o eixo y, né? Na verdade é o f de zero, né? Quando a gente calcula f de zero, o x ao quadrado desaparece, o x desaparece e só sobra o c. Então esse ponto aqui é o ponto onde o gráfico toca o eixo y, olha lá, ó. Aqui é o 3,1, vou dar o zoom lá, ó. Exatamente o 3,1, tá vendo? Se a gente for mexendo lá também, ó, sei lá, vamos colocar lá no 2,5. Vamos dar um zoom lá no gráfico. Menos 2,4 aqui, ó. É o ponto. Mas no caso em questão, vou apagar aqui. Vou reescrever a função. F de x é igual a x ao quadrado menos x menos 12. Essa era a nossa função original. Deixa eu tirar o zoom aqui. Pronto, apareceu nossa função aí. Quais que foram os pontos dados no gráfico? Né? Observa que aqueles pontos eles são únicos, né? Eles vão dar exatamente, ó, f de 4 é igual a 0. A gente vai lá na nossa função, calcula f de 4. Habitua em mexer no GeoGebra que eu acho que vai dar uma ideia bacana. F de 4 é igual a 0, né? Esse ponto aqui, ó, que é a raiz da função. E o outro ponto que a gente teve que calcular foi o f de menos 4, que deu 8, né? Então esse ponto tem que estar em cima do gráfico. Menos 4 no x, que é o domínio, e 8 no y, que é a nossa imagem. Então, esse ponto é o menos 4 e 8. Ele vai estar um pouquinho aqui para cima. Ó. Olha ele aqui, ó. Em cima do gráfico, exatamente, tá? Teve alguém que chegou depois aí? Não, né? Eu acho que apareceu mais um nome aqui para mim na lista. Acho que é a Letícia.
Letícia, não, né? Letícia, não. Será que alguém chegou? Não sei. Pierre, Nicolas, não. Yasmin não chegou. E o outro que tá aqui é a Júlia. A Júlia também não chegou, não. Então, beleza. Vamos voltar lá. A Letícia tá aí. Eu coloquei lá a presença para você, Letícia. Tá aqui, ó. Sua presença. Outra questão aí, questão 2. Se estiver muito rápido ou se tiver dúvida, não fica com vergonha, não. Levanta a mãozinha aí, ó. Clica aí, ó. Levanta a mão, pergunta, tá? Sem problema nenhum. Beleza? Questão 2. Considere a função real de variável real dada por f de x é igual a 2x menos 1 sobre x menos 5. Obtenha o domínio de f. Então, primeiro, vamos escrever essa função. Eu acho que sempre é bom você analisar enquanto você está fazendo exercício, é bom. Mas agora, na hora de fazer prova e tal, aí você tem que ser mais rápido e objetivo. Não vamos escrever aqui, porque aqui a gente está com tempo, né? Quando a gente está estudando, a gente está aprendendo, né? Vou colocar a barrinha aqui. O numerador é 2x menos 1 e o denominador x menos 5. Aí você pode dar uma olhada no gráfico para ver o que está acontecendo. Olha o que o gráfico nos mostra, né? Parece que tem o gráfico vem lá do infinito, né? Depois desce, do menos infinito e depois desce, né? E depois ele vem lá do mais infinito e depois ele sobe, dispara. E parece que no ponto 5 aqui, ó, vou até desenhar uma reta, a reta y é igual a 5, a reta x igual a 5, perdão, x igual a 5. Observa que o gráfico parece que toca, né? O gráfico é o vermelho, o laranja, vou trocar de cor, não, deixa essa cor mesmo. É porque eu sou daltônica e é bem parecido essas duas cores, mas é laranja e vermelho. Observa que parece que o gráfico, né, no 5 aqui, que é essa reta que é x igual a 5, que é paralela ao eixo y, parece que o gráfico toca nela, mas quando você puxar lá, ó, um zoom, ó, você vai ver que vai afastar, ó, e ela nunca toca. A gente chama essa reta de assíntota na matemática. Talvez essa palavra vocês nunca ouviram falar. Assíntota. Vamos colocar uma assíntota vertical. Olha lá, assíntota vertical, tá vendo? Vamos ver se tem mais imagens aqui. São retas que não toca, tá vendo? Não toca o gráfico aqui, é duas assíntotas aqui, que legal. Uma assíntota vertical e outra horizontal nesse desenho aqui, ó. Ele aparece nessas funções onde o x aparece no denominador, tá? Eu apareceu aqui. Então, o que a gente pode notar? Que quando a gente calcular o f de 5, vai aparecer um mais infinito. Então, significa que não tem imagem a função nesse ponto. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Né? O que a gente tem que fazer? Descobrir o domínio da função. E como é que a gente descobre o domínio da função? Olhando a restrição que a função nos traz. O que a gente tem que tomar cuidado? Raízes de índice par, onde a variável, né, ela vai aparecer dentro dessa raiz aqui. Ou quando ela aparece em denominadores. O x aparece em denominadores. Por que a gente tem que tomar cuidado? Primeiro, que raízes de índice ímpar não têm valor real, né? Daqui a pouquinho a gente vai nos números complexos e isso vai existir, mas até então a gente trabalhando dentro dos números reais não aparece. Não existe, por exemplo, raiz quadrada de menos 5. Entrada inválida, tá vendo na calculadora? E também as divisões por zero, ó. 5 dividido por zero. Não é possível dividir por zero. Então, são os dois cuidados que a gente tem que tomar. Quando aparecer dentro das raízes, a gente vai resolver com um x sendo maior ou igual a zero. Quando aparecer no denominador, a gente basta pegar o x e fazer diferente de zero. Agora pode vir
combinado, né? A raiz, né? E a raiz quadrada e o denominador, né? Quer dizer, apareceu alguma coisa desse tipo assim, ó. 1 sobre raiz quadrada de x. Além de ser diferente de zero, a gente tem que ser maior do que zero. Então, quando aparecer nessa situação, nós vamos resolver com x maior do que zero. Mas esquece e olha para que situação que essa aqui aparece, né? Essa aqui aparece, não. Com que situação que essa função aqui parece? Parece com essa aqui, ó. Onde a gente vai ter que resolver o denominador com x diferente de zero. Vou apagar. Parece assim que eu estou enrolando um pouco, mas eu acho que é assim, deixar claro, né? O que a gente está fazendo para entender por que aparece essa situação. Então, ó, a gente tem que fazer o nosso denominador ser diferente de zero. Para qualquer entrada aqui, o numerador tem saída real, né? Então, para qualquer valor que você colocar aqui no numerador, vai ter saída real, mas o denominador vai ter a restrição de ser diferente de zero. Então, x menos 5 é diferente de zero. A gente resolve como se fosse uma equação mesmo, normal. Então, x é diferente. Então, menos 5 troca de lado, fica mais 5. Então, nosso domínio, né? O domínio, como é que a gente escreve? Domínio D, né? O D de F. Eu já vou aproveitar que está escrito aqui, né? O exercício já trouxe a solução. X pertence aos reais. Aí essa barrinha aqui em pé é o tal que, né? A gente lê na matemática tal que. Tal que x é diferente de 5. Beleza? Tranquilo aí? Então, o y, que é a imagem, ó, y pertence aos reais. Se somente se, que é a setinha para as duas pontas, né? É o se somente se. Ele tem uma equivalência de igualdade, o se somente se. X menos 5 for diferente de zero. Portanto, esses 3 pontinhos aqui é o portanto na matemática, tá? X for diferente de 5. Então, aqui está o domínio da nossa função. Graficamente, a gente visualizou isso muito bem, né? Onde a função tem imagem para qualquer valor, menos o nosso valor x igual a 5. Deixa eu tirar o zoom aqui. Nós fizemos a assíntota, né? Deixa aqui bonitinho assim, ó, o gráfico aí fica mais fácil de visualizar. Será que esse gráfico tem uma assíntota horizontal? Pelo visto aqui parece que é no 2, né? Vamos escrever assim, ó, y igual a 2, né? Essa é a nossa assíntota horizontal. A gente vai descobrir como é que a gente faz ela e descobre ela daqui a pouquinho. Deixa ela aí. Não sei se isso é roxo ou lilás, é alguma cor aí, próxima a essa tonalidade. Então, vamos lá na letra B. Vamos ver o que a letra B pede. Letra B, uma expressão que fornece x em função de y. Então, a gente vai trocar as variáveis. A gente tem y em função de x. Quer dizer, para cada valor que a gente dá para x, a gente acha um correspondente para y. Agora, a gente vai fazer o contrário, tá? A gente vai achar a nossa função inversa, tá? Então, como é que a gente acha a nossa função inversa? A gente faz assim, ó. Esquece disso aqui. Vem para cá, esse pedacinho aqui. Aqui estava a nossa função, essa aqui, ó. A gente vai calcular a nossa função inversa. A nossa função inversa a gente vai chamar de f elevado a menos 1 de x. Como é que a gente calcula essa função inversa? Primeiramente, a gente vai fazer assim, ó, chamar a função y é igual, né? O f de x a gente substitui por y, tá? E a gente coloca 2x menos 1 sobre x menos 5. Beleza? Agora a gente vai fazer uma mudança de variável. Onde tiver y, a gente vai colocar x. E onde que tiver x, a gente vai colocar y. Então vai ficar 2y
menos 1 sobre y menos 5. Agora a gente vai fazer o quê? O que vamos fazer novamente? A gente não quer calcular a função inversa? Para calcular a inversa, o y tem que vir para a esquerda e o x tem que vir para a direita. Então a gente vai ter que reescrever dessa forma aqui novamente. O y isolado, tá vendo? E o x do lado de lá. Então a primeira coisa que a gente faz é multiplicar cruzada. Aqui é como se tivesse o 1 aqui embaixo, tá? X vezes y menos 5 e 1 vezes 2y menos 1 vai ficar 2y menos 1. Lembra que eu quero isolar o y, hein? Tem que mandar o y para o lado de cá. Então vai ficar assim, ó, x vezes y, xy, x vezes menos 5, menos 5x, que é igual a 2y menos 1. Lembra que eu quero isolar o y, então vou trazer o y para a esquerda e o que tiver x eu mando para a direita. Então vai ficar x vezes y, xy, mais 2y, trocou de lado, fica menos 2y. Menos 5x passa para o outro lado, mais 5x. Menos 1. Observe que o y aparece nos dois termos, né? Então, vou colocar o y em evidência. xy dividido por y dá x. Menos 2y dividido por y dá menos 2. Beleza? Que é igual a 5x menos 1. Então, y é igual. Aqui não está multiplicando, x menos 2, passo para o outro lado dividindo. Acabamos de descobrir a função inversa. O que a função inversa faz? Vou mostrar daqui a pouco para vocês. Que é o nosso f elevado a menos 1 de x. Que nossa leitura é a função inversa, né, da função f de x. Então, essa é a nossa função inversa. Guarda ela aí. Além de guardar, já vou escrever ela aqui como g, tá? Deixa eu ver se o gráfico... Oh, desculpa, f... Olha aqui, ó. Não enxerga, não. Peraí. Vou escrever como g aqui, tá? Sem problema nenhum, mas entenda que é a nossa função inversa, tá? Ela vai ser... Volta lá... 5x menos 1 dividido por x menos 2. Um pouquinho de paciência comigo. Ah, tem um G aqui já. Vou chamar de H, tá? Só para não confundir as letras ali. 5x menos 1. Embaixo era 5x menos 1, x menos 2. X menos 2. Plotou o gráfico aí, o verde. Tá parecendo confuso, mas vocês vão entender a ideia agora, o que a inversa faz. Então aqui, o exercício pede para calcular uma expressão que fornece x em função de y, que na verdade é a inversa. Por exemplo, quando a gente está aqui no diagrama, a gente sai do domínio, sai desse pontinho e chega até a imagem. Agora, eu quero sair da imagem e chegar até o elemento do domínio, que na verdade é a nossa f elevado a menos 1, que é a nossa função inversa. Toma bastante cuidado que a nossa função inversa não vai ser qualquer função que vai ser uma função inversa, não. Tá? Toma bastante cuidado. Tá dando microfone aí, não sei porquê, não. Não vai ser qualquer função que vai ter função inversa, não. Daqui a pouco eu falo da restrição. Então, eu descobri uma função que pega o elemento da imagem
e traz até o domínio, e a gente nomeou essa função como uma função inversa. Aí pergunta, uma expressão que fornece x em função de y. Está aqui nossa expressão. Só que no final, a gente fez a troca já de variável. Onde a gente colocava x, a gente coloca y. E onde a gente coloca y, a gente coloca x. Beleza? Observe que x, né? Desculpa, observe que a asterístico aqui, com y igual a 2, temos o absurdo, 0 igual a 0. Na verdade, seria o domínio da nossa função inversa. Quem que é o domínio da função inversa? Seria aqui, ó. Vou tratar como y, tá? Y menos 2 tem que ser diferente de 0. Portanto, né? Portanto, não implica. Portanto, é os 3 pontinhos. Portanto, y é diferente de 2. Olha que legal. Aqui a gente tem uma assíntota. A nossa assíntota horizontal. E olha que legal de novo. Aqui a gente tem nossa assíntota vertical, onde o gráfico nunca toca esses pontos. Tá vendo? Então, o que de interessante a gente tem aí? Né? Que a gente descobriu uma função que nos dá a volta, né? A volta, quer dizer, a volta da imagem para o domínio. Agora no GeoGebra vai ficar bem claro o que eu fiz. Vamos calcular, por exemplo, f... Deixa eu pegar um valor aqui que não vai ser muito estranho. Sei lá, f de 3. Não, 4. Pode ser, f de 4 deu menos 7, tá vendo? Essa é a nossa função f. A nossa função inversa a gente chamou de h aqui, não é? Então, quando eu colocar h de menos 7, tem que nos retornar 4, pois a função é uma função inversa, que traz da imagem para o domínio. Então, ó, h de menos 7 é igual a 4. Olha que esses pontos, eles são pontos espelhados. Vou escrever esses pontos lá, ó. O ponto 4 e menos 7. Opa, menos 7. E o ponto menos 7 e 4. Eles são pontos espelhados, olha. Quer dizer, se eu passo uma reta aqui, ó, pelo eixo, pela origem, né, uma reta assim, ó, y igual a x, eles estão equidistantes dessa reta, ó. É como se aqui fosse o espelho para isso. Então, a função inversa ela faz isso. Vamos escolher outros pontos aqui. Apagar, apagar. Deixa eu apagar esse também. E esse também. Esse aqui também. Pronto. Escolher, sei lá, f de 10. Pode ser 19 quintos. Um número grande, não tem problema. Mas quando eu for lá na h, que é a nossa função inversa, e calcular h de 19 quintos, tem que retornar o 10, e exatamente o 10. E quando eu escrever esses dois pontos, né, colocar esses dois pontos no plano cartesiano, o 10 no x e o 19 quintos no y, ele tem que ser espelhado com o ponto 19 quintos no 19 quintos no x e 10 no y. Olha lá, se eu pegar a nossa reta como espelho de novo, y igual a x, está equidistante da nossa reta, olha lá, como se fosse um espelho, ó. Então essa é a ideia da nossa função inversa. Beleza? Pode pegar qualquer dois pares de pontos aqui e isso sempre vai ser validado. Só que a nossa função f, ela vai ter inversa se somente se, né, eu vou falar agora, ela só possui inversa. Então f, vou escrever isso, tá? Eu acho que é uma coisa importante para vocês quiserem até anotar aí. Posso apagar essas contas aqui tudo? Pode, né? Porque vai ficar aí. Quem printou, printou. Quem não printou, não printa mais. Printa aí. Que aqui também está feito, mas um pouquinho diferente do que eu fiz. E que habitualmente, né? Nós gostamos de fazer, nós matemáticos, é não ficar olhando para a resposta. É tentar fazer do nosso jeito, que o nosso jeito é importante. Vou apagar.
desde que você tenha uniformidade no cunho da escrita, você pode chamar o símbolo que você quiser na sua escrita e ele tem que ser o mesmo símbolo até o final e representar a mesma coisa, entendeu? A gente tem o jeito nosso de escrever, então a gente cria essa simbologia nossa e até o final de todas as demonstrações escritas, né, que a gente estiver fazendo, a gente utiliza aquilo ali. Então eu vou escrever aqui para vocês. Uma função f possui uma função, uma função, não, a função f possui inversa se e somente se ela for bijetiva. O que é uma função bijetiva? Quando ela é função bijetiva. É quando a função é injetiva e sobrejetiva ao mesmo tempo. Injetiva. Aqui o livro está botando aqui corrigindo, né? Mas bijetiva a gente pode colocar também como bijetora. Essa escrita está correta, tá? Bijetora. É a mesma coisa, tá? Função bijetora. É a mesma coisa. Quando ela é injetiva e sobrejetiva ao mesmo tempo. Ou injetora e sobrejetora ao mesmo tempo, tá? Isso é o caso. Quer dizer que uma função possui inversa se somente se ela for objetiva, né? Objetora. O que era uma função objetora mesmo? Era quando... Aqui não está claro, mas eu vou fazer aqui. Uma função ela é bijetora quando a gente tem elementos diferentes do domínio chegando em elementos diferentes do contradomínio, né? Isso é uma função injetora. E para ser sobrejetora, os elementos do domínio, né, a quantidade de elementos do domínio tem que ser igual aos elementos do contradomínio. Por que que essa função aqui, f, essa desse exemplo aqui, ela não é uma função, ela não possui uma função inversa? Primeiro, porque ela não é sobrejetora, tá vendo? Não está chegando certinho em todo mundo. Tem que estar chegando certinho em todo mundo. E, além de tudo, ela também não é injetora, porque, olha só, quando eu partir daqui para cá, eu tenho dois elementos distintos com a mesma imagem. E quando eu vim para cá, eu tenho que descrever uma função, né? Uma função inversa. E ela não vai ser uma função inversa, porque eu vou ter elementos do domínio da minha função inversa com duas imagens. E isso não caracteriza uma função. Eu gosto de pegar no pé essas partes assim, e como é que eu posso falar? Esmiuçar mesmo, porque isso é tão importante, né? E faz com que a matemática seja tão bonita e rígida também na escrita, que a gente não pode deixar passar esses pontos. Porque às vezes você está ali fazendo, e às vezes uma definição que faltou na sua cabeça fez com que você erre o exercício. E isso acontece com uma frequência muito grande mesmo. Falta de definição ou definições corretas na cabeça da gente faz com que a gente erre a solução ou a resolução de um exercício. Deixa eu fazer a última. Deixa eu ver. Aí depois tem uma aqui, eu já vou marcar. Minha memória não é tão boa, que a gente parou na 3. Deixa eu só fazer a letra C aqui, que ela é rapidinho. O conjunto imagem da função f. Então aqui nós temos a nossa função, né? Função inversa, e o conjunto imagem, ela nada mais é do que o domínio da nossa função inversa. Quem que é o domínio da função inversa? Y menos 2 tem que ser diferente de 0. Então, y tem que ser diferente de 2. Então, a imagem de f, y pertence aos reais, tal que y é diferente de 2. Lá no GeoGebra, vão apagar o que está poluindo aqui, que a gente vai verificar exatamente o que a gente acabou de escrever ali. Deixa a função inversa. Não, eu vou apagar a inversa também. Onde que a imagem acontece? Acontece em todo mundo, ó. Menos no 2 aqui, ó. Ela nunca toca o 2. O gráfico nunca vai ter valor de x, onde vai chegar no 2.
deveria ser o f de 5, mas o f de 5 vai para o mais infinito. E o y igual a 2 é a nossa outra assíntota, onde fecha aí a solução do problema, né, do exercício. Pode também chegar e arredar o gráfico lá para o infinito, parece que toca, mas na hora que você der o zoom, vai ficar lá quase paralelo, tá vendo? Por isso que a gente chama de assíntota. A assíntota aproxima, mas nunca encosta.